Fala aí galera, ótima noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, começando mais uma live. Hoje a live vai ser com meu grande amigo aí, com o Anderson Mocotó. Então, ele é personal, educador físico aí também, empreendedor. Então a gente vai estar batendo um papo aí também, continuando essa série de lives aí. Então, trazendo muito conteúdo, bate-papo, para que verdadeiramente consiga estar agregando ao mundo esportivo, principalmente nesse momento onde a gente está, digamos, mais ocioso, né? Então acaba tendo mais tempo também para a gente estar produzindo mais conteúdo, tá trazendo mais qualidade para que a gente consiga realmente trabalhar uma mentalidade de campeão, né? Então, espero que vocês possam gostar da live hoje aí. Daqui a pouco ele está entrando online. Assim que ele estiver online, a gente já inicia, já começa, vamos bater esse papo e vamos estar produzindo, estar trazendo bastante coisa aí que seja bem interessante, né? Espero que todos estejam bem nessa sexta-feira aí, feriado. Eu já não estou nem mais vendo muito como que tá essa questão de tempo aí, né? Ó, o Anderson tá aí online aí. Opa, meu amigo, bora lá! Vamos lá, vamos bater esse papo aí. Conectando. Só um minuto. Fala, Anderson, tudo certo, meu amigo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Não, tá falando que tá conectando aqui. Não sei por que que não tô vendo a sua imagem. Maravilha. Tá me vendo normal? Maravilha. É, aqui tá mostrando que tá conectando. Vou aguardar um pouco aí. É, Douglas Queira. Anderson? Vamos lá, vamos aguardar aí que já vamos começar aí já, galera. Agora sim. Agora foi? Agora foi. É que esse é um horário que congestiona muito a internet, cara, normal. Tá difícil pra baixar, pra enviar vídeo aula, tudo. Então congestiona bastante, é normal, cara, é normal acontecer. De manhã também acontece isso. É mesmo? É, normal. É, então, ainda mais E esse período aí, que a galera tá ah, tudo mais em casa, né, cara? é verdade, aí congestiona mesmo. É o pico de audiência, né, na internet é agora, quarentena. Sim, verdade. E é um desafio, né? Mas e aí, como que estão as coisas? Então, também bem, estamos em épocas. Eu costumo dizer pra galera que a gente não tem problema, né? Tem novos desafios. Estamos em época de um novo desafio. E o grande e maior desafio de todo mundo é virar a chavinha, né? Se remoldar. Quem, Exatamente. quem Isso é o conseguir grande. ser. Ah, Pode falar. quem conseguir criar mais, quem conseguir ter mais criatividade, com certeza vai continuar aí no mercado. É, eu falo que na verdade o problema ele já está aí, né? Então é buscar as oportunidades, né? Que toda crise ela acaba trazendo oportunidades, né? É como você disse, ou você cria também, então você aproveita esse período para estar criando, para buscar alternativas, né? E sair mais forte ainda, ou acaba se afundando junto com esse momento, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Hoje eu vi uma postagem muito legal que diz assim: tem uma imagem, né, em cima, uma pessoa segurando um pedaço de bolo, só um pedaço de bolo, que diz assim: os felizes se contentam, têm foco, acabam prestando mais, dando mais atenção naquilo que tem, dando mais amor e carinho àquilo que tem.
E embaixo tem uma foto com um cara com um bolo faltando um pedaço. Aí embaixo está escrito assim: os fracos, os tristes, né? Lá em cima é: os felizes se contentam com o pouco que tem, com o que tem. E os infelizes, os fracos, sentem falta de tudo aquilo que tem, de alguma coisa de tudo aquilo que tem. Ou seja, tem muita gente que não está acostumado a dar atenção às pequenas coisas que estão em casa, as pequenas coisas que eles já têm, o conhecimento que eles já têm. E eles estão assim pensando: nossa, eu ganhava X, agora eu não ganho nada. Então assim, se for focar nisso, a tristeza vem em abundância e derruba qualquer um, não tem jeito. Derruba qualquer um Exatamente. mesmo. Outra coisa que eu vi também muito legal foi o desenho da Arca de Noé. E aí realmente o pessoal falando lá que todo mundo riu dele, né? Todo mundo deu risada dele até que chegou a chuva. Exato. Então é complicado, mas temos que saber lidar e ter inteligência emocional para isso. Exatamente, né? Nesse período eu falo que assim, não é nem o quanto de reserva financeira que você tinha, mas é o quanto de reserva emocional que você tem para saber lidar com esses períodos, né? Porque Exatamente. a crise, se você for ver, ela não veio, ela só mostrou quem realmente já estava para entrar em crise ou que vive naquele limiar, e para as pessoas que realmente conseguem saber lidar com esse momento, são as pessoas que trabalham muito bem a inteligência emocional. Beleza, tem um problema, está acontecendo, mas beleza, o que a gente pode fazer? Pô, vou ter mais tempo com meu filho, vou ter mais tempo com a minha família, vou ter mais tempo para ser mais criativo. Então, estou aproveitando muito esse tempo até para essas coisas também, para enxergar de uma maneira totalmente que talvez eu não vinha vendo, né, cara? Então, eu tô vendo que eu tô conseguindo ser mais produtivo em casa do que quando estava no escritório, cara. Imagina, não, imagina, a gente tem menos coisas se aproveitando, ou a gente tem menos coisa aproveitando-se do nosso tempo. Ou seja, eu costumo. Uma vez eu li um estudo que foi feito pela Universidade de Harvard, e nós tivemos um detalhamento muito importante lá, que um controle remoto ele faz uma pessoa engordar 1 quilo a cada 5 anos. Você já parou para pensar quantos controles remotos a gente já tem dentro de casa? Cara, Quantos muitos. controles remotos a gente tem dentro de casa? Então ficou mais prático a mãe, o pai falar assim: olha, eu tenho 10 minutos e cada controle remoto você ganha em torno de 10 minutos durante o dia. Então, quer dizer, dependendo do número de controle remoto que você tem em casa, você ganha 1 hora a mais aí de agilidade. Aí você fala: vou matricular meu filho na natação. Quando você vai ver, você já está com o tempo todo tomado, você não consegue fazer nada. Você vai querer ver muita coisa na internet e tudo mais, aí você não consegue produzir, aí você para de produzir. E produzir é muito importante. Então, assim, se você não produzir ideias, produzir sentimentos, você não vai conseguir ter uma vida, contar uma história. Lá na frente vai passar tudo de forma que você não vai armazenar ela com uma história boa para a sua vida. Isso faz a atividade física também. Não tem jeito. O nosso organismo, fisiologicamente falando, nosso organismo não sabe quando é feriado, não sabe quando é dia, noite. Ele sabe de uma logística que você colocou para ele. E aí, como é que você vai tratar disso, né? Eu tenho alguns atletas que eu faço preparação física, inclusive um deles é meu filho, então a gente está tentando. Olha quem está na nossa live aí, legal. Augusto Dutra, atleta olímpico de salto com vara, a prova a qual eu ainda treino muito hoje. O técnico dele hoje foi meu técnico, eu fui o primeiro atleta do técnico dele, que é o Henrique Martins, Henrique Camargo Martins. Augusto, obrigado, tamo junto. E outros alunos estão entrando. Então, assim, a dúvida do pessoal realmente é essa: como que a gente vai tratar, nessa época de isolamento, da atividade física? Ah, não é a mesma coisa, não é que. A galera não tá querendo virar a chavinha, tá entrando em desespero. Então, assim,
no seu olhar, tamo junto, Augusto, no seu olhar de coach aí, de entendedor, cara, nesse processo de inteligência emocional e tudo mais, meu, é impressionante. Nós temos atletas do UFC que viveram dentro de cadeia. Nós temos, acho que o próprio, não quero causar polêmica nenhuma, mas acho que atletas de jiu-jitsu, atleta muito forte de jiu-jitsu também, esteve por um momento da sua vida preso e hoje é atleta de altíssimo nível, né? Então, assim, estavam confinados com limitações maiores ainda do que nós temos nesse isolamento social. E deram a volta por cima. Mandela, né? O próprio Nelson Mandela, é verdade, o próprio Nelson Mandela. Então, assim, a questão é, nós, profissionais da área da saúde, orientar essas pessoas de que o organismo ele consegue se remoldar sim. Se você vai para o Japão, por exemplo, você tem que se acostumar. Tá aí o Augusto que viaja bastante aí, né, em competição, né, Augusto? Você deve se adaptar ao fuso horário e tudo mais. Então, assim, é uma coisa difícil de se adaptar. Tanto é que esses atletas, quando tem um fuso horário muito grande do Brasil para outro país que eles viajam, eles devem ir pelo menos uma semana antes para poder se adaptar ao fuso horário, se adaptar ao clima e tudo mais, e conseguem competir a altíssimo nível. É a mesma coisa que está acontecendo agora com a gente nesse isolamento social. Então a gente tem que se recriar, tem que se remoldar, tem que se recriar, virar a chavinha. Tem gente que não está conseguindo. Os corredores de rua, são os maiores preocupados com a performance. Então, assim, obviamente que traz um alto prazer, né? Principalmente falando de corredor, os corredores convencionais, aqueles que participam de vez em quando de algumas competições, aqueles que treinam 2, 3 vezes por semana. Então, assim, são pessoas que tomaram a picada, né, do bichinho da corrida e gostaram de fazer essa atividade. Então, para eles está sendo uma morte, né? Ter que ficar dentro de casa e tal. A gente vai criando algumas situações, alguns desafios. O meu filho fez um desafio em 2,40 metros de distância, num vai e vem. Ele cumpriu um desafio que estava na internet, correr 5 quilômetros. Ele correu 5 quilômetros. Fez em 29 minutos para trabalhar o cardio dele. É difícil, é difícil. No dia seguinte, ele fez... No dia seguinte, não. 4 dias depois, ele fez o desafio de correr 20 quilômetros. Foi o primeiro 20 quilômetros da vida dele. Ele fez 1h52, ele correu num corredor de 9,5 metros. Então, assim, para a inteligência emocional de um atleta de resistência, como meu filho, que é atleta de 5 mil metros, que corre dentro de uma pista de 400, são 12 voltas e meia, a cabeça vai a 1.000. Então, para ele, é um baita exercício mental fazer isso também. Então, é muito importante. É fundamental porque, assim, a sua própria mente, ela olha e fala, cara, você não está correndo no seu habitual, você está correndo num corredor. Então, se você consegue trabalhar e treinar a mentalidade, principalmente nesse momento, para falar, cara, independente da onde eu estou, mas eu estou me condicionando, isso é você conseguir eliminar também as distrações, que muitas vezes elas surgem na mentalidade, né? Então, a autossabotagem, ela é muito grande, né? Então você fala, pô, tô em casa, não dá para fazer exercício físico. Dá, desde que você ponha na cabeça, desde que você trabalhe a mentalidade. Então, assim, onde eu moro aqui no prédio, tem uma rampa, é uma descida. Então eu falei, pô, show de bola para treinar, cara. Então ao invés de ficar reclamando, pô, não dá, eu não consigo correr, não consigo fazer nada, eu aproveito que meus filhos estão juntos, a gente desce, eles ficam brincando e eu faço esses tiros. Desço, subo, desço. Então, assim, a cabeça... Se você for ver, no começo ela fala, pô, o que os vizinhos vão achar, cara? Hoje eu já falo, meu, dane-se o que os vizinhos vão achar. O importante é eu estar bem. Mas agora, se eu me limito, de acordo com o que a minha mentalidade está dizendo, pô, eu tenho que ficar em isolamento, eu não consigo treinar, não posso fazer nada, então isso é o que vai fazendo, vai mudando a rotina. Então, se você acredita naquilo... Ou seja, é buscar alternativas dentro da crise. Então, pô, aonde eu tô? O que eu posso fazer? Pô, se eu não consigo ir para academia, o que eu posso fazer dentro da minha casa ou no espaço onde eu tô que me permita ainda me manter condicionado?
Um exemplo que eu tenho dado é igual de um carro de Fórmula 1. Porque quando o safety car entra na pista, todo mundo para e começa a andar no mesmo ritmo. Só que os caras que se diferenciam, por mais que às vezes o cara tá no meio do pelotão, aquele cara ele dá um jeito de aquecer mais o pneu do que os outros, ele dá um jeito de manter o motor mais aquecido numa rotação um pouco mais alta, mesmo naquele ponto. Na hora que o safety car sai da pista, aquele cara aproveita esse momento que os outros meio que estavam desfocados e ele aproveita esse momento. Então, é o que o atleta de alta performance hoje pode estar buscando. Se mantendo seguro, mas ao mesmo tempo ainda mantendo a performance dentro das capacidades. Você falou, o pessoal fica com muito, a gente fica com muito medo, né? Então, assim, a gente recebe, a gente está diariamente acompanhando as informações da mídia, acompanhando os decretos e tudo mais. Pra você ter uma ideia, nós temos agora aqui assistindo a nossa live, Fernando Torres, é um empresário que tem uma inteligência emocional fora do comum. Ele tem até um programa feito para empresários que são locadores de equipamentos para construção e tudo mais. Ele tem um trabalho de imersão sensacional, ele trabalha a cabeça de uma forma sensacional. Então, assim, ele é nosso cliente na nossa empresa, né? Ele faz atividade física conosco, ele pratica o cross-training, que é ministrado por um de nossos professores, um dos professores da nossa equipe. E ele é um cara que, com chuva, sem chuva, dependendo da informação que ele recebe, ele já vai treinar e não tá nem aí. Então, assim, ele é um cara que tem essa facilidade por ter esse aprimoramento dentro do processo de inteligência emocional, de lidar com situações adversas. O professor Rafael Pérez também entrou, uma excelente pessoa aí, ele é mestre, né, em educação física. Obrigado pela audiência também aí, a Érica. Érica tá no programa da Juju Salimene, né, Érica? Um programa muito legal aí, é uma atleta de Human Physics, então é uma atleta que trabalha em condições assim de que a dieta para esse grupo, para esse tipo de atleta é muito forte, a fome vai bater e tudo mais. Então, assim, é impressionante a galera que está entrando aí, Dr. James, obrigado, Dr. James, está aí também com a gente. Então, o Douglas, vamos deixar aberto aí, de repente, a gente vai conversando aqui, vamos deixar aberto para perguntas aí, socializar com a galera que está entrando, com o pessoal que está entrando, que essa é uma live que a gente vai discutir essa parte quem tem propriedade dessa parte de inteligência emocional é o Douglas Siqueira está aqui com a gente, ele é coach esportivo, ele é um cara que faz alguns atletas virarem a chavinha aí, isso é muito interessante, essa fala eu aprendi com Alex Farias, atleta do Jabá. Então, assim, ele é meu colaborador na academia e é um cara excelente, ele fala muito isso. Vamos virar a chavinha, né? O Alex pessoal, então, um cara sensacional. Legal. Então vamos aí, pessoal. Quem quiser fazer pergunta pra gente, estou eu aqui como professor de Educação Física, respondendo essas questões, tirando dúvidas de vocês sobre atividade física dentro de casa, sobre esse momento de pandemia, o que a gente pode fazer como recurso para a gente poder estar ativando o nosso organismo, qual parte que a atividade física, como que a atividade física entra como um processo de prevenção, de profilaxia contra vários micro-organismos, né, aumentando o nosso poder nosso poder do sistema imunológico. E a parte do Douglas aí, que é inteligência emocional, porque lidar com algumas situações nesse momento não é fácil, né? Sim. E assim, um desafio muito grande até é entender essa questão que corpo, mente e alma, né? Eles estão interligados, né, cara? Então, assim, se eu tô com a fisiologia baixa, que é que vocês cuidam pra caramba aí, mas se eu não tô bem fisicamente, se o corpo tá estressado, vai estressar a mente também. Se a mente não tá bem, o cara não vai conseguir dar o 100% dele fisicamente, a tendência de se sabotar é muito grande, né, cara? Então, Legal. tem que ter esse equilíbrio que eu falo, que senão, se não existir esse equilíbrio, e a própria atividade física é provada por A mais B do que ela libera neurotransmissores que são muito benéficos. Exatamente. Para a inteligência emocional, cara. Então, são assim, os soldadinhos que vão ativar, um programa novo no seu sistema.
Serotonina, Ô, Douglas, dopamina. Oi? Douglas, tem a minha atleta de preparação física aqui, Michele Xavier, vice-campeã mundial em Dubai 2019. A Michele, ela vem com uma afirmação aqui, mas se eu conheço ela, eu sei que isso é uma pergunta. Michele está perguntando aqui, isso aqui é para você, sobre a motivação na quarentena para o atleta, cara. Imagina aquilo que eu falei no começo, o atleta de alto nível. Cadê a motivação? E agora? Como é que eu faço? Atleta de jiu-jitsu, contato. E aí, Douglas? Cara, isso daí é bem interessante porque, assim, até legal, tipo, pensarmos sobre isso, que ontem mesmo eu tava vendo um documentário do Rafinha, do atleta do Barcelona. E o documentário ele se chama Resiliência, cara. Então, assim, ele passou por duas lesões muito graves, uma em decorrência da outra. Não é numa questão dessa quarentena que todo mundo parou ao mesmo tempo, mas que nem ele fala que naquele momento ele teve que ter muita sabedoria para ele saber lidar com aquele momento. Porque, assim, era onde ele estava decolando a carreira e meio que tudo parou. Então, se a gente for ver como que o atleta nesse momento, então assim, parou tudo, não foi só um, todo mundo teve que parar, as competições pararam. Então, para o planejamento de um atleta, eu falo que existem aqueles dois limiares. Você pode olhar o lado bom ou o lado ruim. Pô, parou tudo. E agora? Ah, pô, que saco, não deu certo. Pô, não estou conseguindo treinar. Mas tem aquele outro lado. Pô, o que, que eu posso fazer? Às vezes, pô, eu tava com uma lesãozinha que eu não conseguia parar para tratar. Às vezes eu não tinha o tempo que eu tô tendo. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito no treinamento mental é você trabalhar a visualização. O Michael Phelps ele fazia muito isso. Então, quando ele estava muito desgastado, ele começava a visualizar ele treinando. É um desafio muito grande? Sim, mas quanto mais ele fazia aquilo, era como se ele dissociasse. Era como se ele estivesse vendo ele nadando na piscina e ele conseguia trabalhar mínimos detalhes. E isso fazia total diferença para ele. Então, para um atleta de alta performance que não está podendo performar, principalmente fisicamente, então, assim, dentro do jiu-jitsu é contato. Então, como que eu posso fazer isso? É muito importante trabalhar essa mentalidade, essa motivação na minha cabeça. O que, que eu quero fazer quando eu voltar? Pô, eu quero estar assim, eu quero fazer isso, eu quero aprender isso novo. Então, já pode começar a fazer agora. Como que eu faço isso? Eu mentalizo eu já fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu vou buscar formas de como que eu posso fazer. Pô, será que eu já posso ver um pouco dessa posição ali no YouTube, que eu já posso mentalizar como eu vou fazer isso? Então você já consegue ir gerando gatilhos e preparando para que isso te permita você, de quando voltar, você já ter aquela sensação de que, opa, peraí, eu já sei mais ou menos como fazer isso. Ela falou aqui, ó, estamos fazendo os treinos, mas dá uma sensação de que estamos treinando por treinar. E isso gera um pouco de desânimo, falando português bem claro. Ouso dizer que assim, pô, você quer estar competindo, né? Você quer ter um... Você fala, tô treinando porque daqui um mês, daqui 2 meses eu vou lutar o campeonato X, eu vou participar da competição tal. E aí entra uma questão que a gente fala muito, que é a questão do propósito. Então, assim, parou agora, mas o que, que você almeja para o próximo ano, para o segundo semestre? Então, você já tem que mentalizar qual é a próxima oportunidade que eu vou ter. Se não tem a curto prazo, a médio e longo prazo, aonde que você quer estar, Michele? Não só você, mas os seus companheiros de treino também. Então, assim, se o seu projeto é viver disso, se é para sua vida, esse é o momento. Você vai ter mais 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, quanto mais você conseguir olhar também ao longo prazo, isso ajuda você também a olhar o que mais você vai estar buscando mais lá na frente. Se eu não consigo agora, o que eu posso daqui 5 meses, daqui 6 meses? E isso vai permitindo com que você se mantenha em evolução, olhando o seu propósito, não no agora, mas também lá, mas já trabalhando hoje, né? Eu costumo dizer para os meus atletas, bem antes disso, eu sempre disse isso, né? Bom, o importante é você estar treinando, respeitando seus limites e tudo mais. Mas quando o atleta vem com aquela coisa, hoje eu tô com preguiça, hoje não tô muito afim do treino, eu olho para ele e falo assim, nesse momento tem várias pessoas da sua categoria, da sua idade, tudo, peso, categoria, treinando
que não te conhecem, mas quando te vê e bater na sua mão no tatame, vão querer arrancar a sua cabeça fora, porque eles treinaram para isso. As dores que eles passaram, os desafios que eles sofreram, eles vão colocar tudo para fora, eles vão exalar todo aquelas dores que eles sentiram. Eu falei muito isso pro meu filho também. Então, assim, tem que treinar, não tem que desanimar, não tem que ficar parado. É aquilo que eu falei no começo, o corpo não sabe o que está acontecendo. Se você colocar ele numa situação não de corrida, mas de um educativo de corrida num lugar onde você acelera bastante seu metabolismo, dependendo do volume e intensidade com o qual você faz. Então, assim, você coloca ele numa situação que ele vai entender, opa, alguma coisa está acontecendo. Então, assim, nunca é inválido. É sempre válido desde que você respeite seus limites, o seu potencial e tudo mais. Então, acho que isso é importante, ô Michele, levar isso. Ela está colocando, você sempre diz isso, é verdade. O pessoal está treinando essa hora e está louco para te matar, arrancar o pescoço. Agora aproveita. Agora você imagina. Eu, que estou falando com vocês, eu me considero um semi-analfabeto digital. Eu estou tendo que aprender a me virar com essas ferramentas. Senão minha empresa vai cair, senão minha empresa vai acabar. Eu estou tendo que aprender a me virar com essas ferramentas. Agora veja bem, se todo mundo pensar dessa forma, todos os atletas pensarem dessa forma, estou desanimando, não tem lugar para correr, não tem lugar para treinar. Se todo mundo pensar dessa forma e não se adaptar, claro que com orientação de profissional, quando voltar tudo ao normal, a pessoa vai ter que recomeçar tudo de novo. Ou seja, será que ela vai ter cabeça para recomeçar? Será que ela vai entender? Porque nós temos uma coisa chamada memória física. Então você chega a uma certa idade, se você levantava 200 quilos quando você tinha 25 anos de idade, 20 anos, quando você chegar nos 40 anos, 42 como eu, e não conseguir levantar mais esses 200 quilos, você fala, nossa, mas eu conseguia. Mas a sua cabeça está sempre dizendo que você consegue, mas o corpo não mais. Por quê? Porque ele passou por um processo onde você não foi fortalecendo, não foi minimamente mantendo esse processo de suportar os 200 quilos. Então, se todo mundo estiver pensando assim, todo mundo vai voltar zerado. Imagina quando acabou a pandemia, daqui 2 meses tem uma competição. Quem vai estar melhor preparado? Quem ficou em casa se preparando direitinho. Exato. E é aquilo, né? E a preparação, ela envolve tanto o físico, a mentalidade, ela envolve a alimentação. Então eu falo que assim, tipo, por você não ter propósito, muitas vezes você fala, pô, dá pra eu dar uma afrouxada. Porque às vezes você não tá conseguindo ver mais pra frente, mas se você já tem muito claro o que você busca, independente se é o campeonato A, o campeonato B, ou o treino X, mas assim, como que eu posso crescer durante esse período? É igual eu falo, pô, tem gente que fala, pô, eu sempre quis fazer dieta, mas eu nunca tenho tempo, eu trabalho muito, o tempo tá aí agora. Mas talvez o que acontece? Aí essa pessoa ela vai dar mais uma desculpinha. Porque daí ela vai falar, pô, mas agora tá difícil, eu não consigo ir no mercado comprar, tá todo mundo em casa, faz muita coisa gostosa. Então, são as desculpinhas que muitas vezes as pessoas elas dão para elas mesmas. Então, a motivação, o que nada mais é do que assim, é um motivo para uma ação. Então eu falo que muitas vezes você não precisa da motivação, mas você precisa da disciplina. Porque igual você falou, quando tudo isso acabar, as competições elas vão voltar. Então se você se manteve disciplinado ao longo desse período, você vai estar mais à frente do que os outros. Seja mentalmente, fisicamente, como um todo. Então, para você conseguir voltar naquele limiar, na velocidade total, é muito mais fácil do que quando se você tivesse parado e falar, pô, tô de férias. E aí? Exatamente. Então imagina você como empresário, você pega e fala, pô, vou tirar umas férias agora, vou fazer churrasco todos os dias. Daqui a pouco, quando tudo voltar, eu volto à minha normalidade também. Aí imagina. Exatamente. O Douglas, nós temos aqui vários professores que estão assistindo a gente, olha só. Professor, estou falando aqui, os mestres de jiu-jitsu estão assistindo a gente, os professores estão aí. Fabrício entrou, Fabrício ministra hoje uma escola de jiu-jitsu da linha do Saulo Barbosa, que é o nosso mestre, Saulo Barbosa. E então, assim,
os mestres que estão assistindo, as pessoas que estão assistindo a gente agora, os professores e os próprios atletas de alto rendimento estão assistindo a gente agora, vocês são referências para essas pessoas. Tá? Se vocês caírem, eles caem também. E cai de forma drástica. Se você aparecer totalmente fora do que aquilo que você sempre demonstrou, porque você não tem um espaço maior para poder treinar, você não tem mais um tatame para poder treinar, você não tem mais uma pista de atletismo para você poder fazer seus tiros. Então, se você se posicionar de forma também baixa, os atletas eles vão cair também, então, ou seja, e cai o dobro do que você cai. Então vocês devem ser exemplos, sim. Pensando nisso, sabendo que uma hora a coisa ia ficar... Fica à vontade, vai lá. Eita, que legal. Minha pequena apareceu aqui. Pronto. Pronto, Rafa. Olha aí, ela tá olhando aqui. Oi, oi, oi. Fala oi lá. Tchau lá. Oi, meu amor. Pronto, tá no colo do papai. Pronto. Então, o que acontece? Os professores são os exemplos, né? Os pais são os exemplos. Tá aqui a Tassiana. Tassiana, professora de educação física, ela tá mandando vídeo, ela tá fazendo vídeo com os filhos dela e eles estão brincando, massa. Tudo com material de fortuna, não tem cone, não tem nada, vai frasco de produto de limpeza, vai tudo isso. Então, assim, gente, tem que se recriar. Não tem mais aquela barra bonitinha, aquele crossover, aquele aparelho bonitinho, aquela bike, aquela esteira. Tem que se recriar, se adapta, vira a chavinha, confia em você, vai pra cima. Senão não vai andar nada. Se o momento é esse, tem que se adaptar, vamos se adaptar. Acabei de falar, eu me considerava um semi-analfabeto digital. Agora eu estou mexendo muito mais nas redes sociais, muito mais em ferramentas que me trazem um suporte. Eu estou com várias, 1000 ideias para colocar na minha empresa, ou seja, eu comecei de forma gradativa um processo que foram as videoaulas para os meus alunos, né? Na semana que... E nós vimos mantendo essas aulas, só que num processo de nós vimos um processo de evolução, tanto na animação quanto na programação semanal. Então a gente manda uma programação semanal, a expectativa deles aumentam. Tem pessoas que falam assim que a única coisa que distrai a cabeça deles são as nossas videoaulas, nossas lives ao vivo. Então, assim, e aí pensando nisso, e para que a peteca não caia, eu pensei realmente nisso, trabalhar de forma gradativa, trazer uma aula surpresa na semana, alguma coisa diferente, vir com um trivial para eles manterem minimamente o corpo deles, né, e o condicionamento deles, e trazer alguma coisa diferente, ou seja... colocar os professores eu estou com uma equipe maravilhosa, eles estão fazendo com o maior amor e carinho. Estamos todos batalhando em cima disso, não recebemos nada para dar as aulas interativas para os nossos alunos. E tem professor que nós montamos, semana que vem tem aula de boxe e aula de Muay Thai, cara. Preparada, videoaula preparada. Olha que coisa, quantas pessoas falando, mas como é que eu vou fazer uma aula de Muay Thai, de boxe em casa, sozinho? Tem coisa para... O professor preparou um material maravilhoso, aula de pilates, que mais? Nós estamos com aula de Fire Hits, que é um treinamento funcional com combat, sabe? Então é muito legal, muito bacana. Nossas lives de zumba, de flashback, de ritmos, ou seja, sempre colocando alguma coisa para ir no processo evolutivo e sempre deixando aquele gostinho de quero mais para os nossos clientes, porque é fato que em torno de 15 a 20% já desanimou. Se eu tivesse no trivial, levando a mesma coisa, um número maior, um percentual maior desanimaria. Então, assim, é que chega um momento... Primeiras 2 semanas a gente estava fazendo um monte de coisa aqui em casa diferente para comer, estava um barato. Agora a gente não aguenta mais jogar stop. Não aguenta mais jogar Jenga, né? Aqueles pauzinhos lá que a gente fica tirando. Não aguenta mais fazer isso. Eu não aguento ligar o aparelhinho para assistir Netflix. Então o que a gente tem que fazer? Vamos nos moldar, vamos fazer coisa diferente, vira a chavinha. Você está acostumado a fazer agachamento? Sobe no sofá, faz o agachamento, sentando na cadeira da cozinha,
faz em cima da sua cama, que tem um colchão, você vai pisar, vai trabalhar a propriocepção do tornozelo e joelho também. Então, assim, são coisas diferentes, mas sempre com orientação de um profissional. Ô Douglas, só vou falar uma coisinha aqui só. Como eu falo, eu não gosto de criar polêmica, a gente vai dentro de base, né? Você até falou assim sobre educador físico, né? Só fazendo uma pequena correçãozinha aí. O educador físico, na verdade, é aquele que adestra animais. Ele é o educador físico. Na nossa profissão, a gente é professor de educação física. Mas por que criaram isso, educador físico? Esse processo, ele vem depois do que a gente faz. Nós primeiro orientamos, ou seja, entramos no seu psíquico e o seu cérebro manda informação para o corpo. Então essa ideia faz de mim um professor de educação física, né? O pessoal até fala que eu sou educador físico, sou isso, sou aquilo, fala, mas nem o conselho que rege e regulamenta a sua profissão te chama de educador físico, ele chama de professor de educação física. Então isso é uma coisa que eu gosto de ressaltar para a galera, porque é engraçado pra caramba, né? Nós temos a missão de orientar. 30% de todo é atividade física. 70% é a dedicação da pessoa. O conjunto disso tudo dá 100%. Então, Douglas, Pode falar. é isso daí mesmo, cara. Vamos lá, galera. Quem quiser fazer perguntas sobre atividade física, qualidade de vida. Ó, o boy aí presente também, grande faixa preta aí também. Treinava. Ô, boy é da época. A Michelle perguntou aí também, né, com relação a criar uma rotina de horários, tudo. Eu falo que assim, quanto mais você consegue manter a sua rotina, tipo, mas eu tô em casa, antes eu acordava, sei lá, 5 da manhã, agora, pô, não tem nada pra fazer, eu vou acordar 8. É tendência que a sua rotina ela vai mudando. Quando voltar, depois para você voltar naquela rotina, é mais desafiador. Então, quanto mais você consegue manter a rotina, eu falo que assim, amar o processo, né? Então, dentro da metodologia que a gente trabalha também, o método MEC que a gente acabou desenvolvendo, uma coisa que a gente identificou dos campeões é que, assim, daqueles caras que tiveram LeBron James, Ronaldo Fenômeno, todos esses caras, eles amavam rotina, eles amavam o processo. Então, assim, você pega, tipo, um exemplo, Cristiano Ronaldo. Cara, quase certeza que esse cara, nesse período, ele tá mantendo a rotina dele. Se ele acordava às 6 da manhã, ele continua acordando às 6 da manhã. Porque isso você mostra tanto para sua mente, mas também para sua fisiologia, de que você se mantém ativo, de que você se mantém naquela pegada que você estava. Então, quanto mais perto daquilo você consegue se manter, mais a tendência de você estar mais preparado. Porque, igual você falou, é muito comum, talvez nesse período, muita gente deixou a rotina que tinha de lado para viver uma rotina até mais desregrada, porque agora tem mais tempo, tem tempo de dormir à tarde, tem tempo de assistir mais televisão. Então tudo isso, até o tempo no celular, talvez se a gente for ver, isso acaba aumentando, né? Então assim, quanto mais foco você consegue ter, quanto mais rotina você consegue trabalhar, então, pô, tá recebendo as videoaulas, se consegue estar fazendo as videoaulas, se consegue manter uma rotina de horário de treino, é muito importante, cara. Isso aí, e fisiologicamente explicando o que você acabou de falar, fisiologicamente falando, esse processo ele acaba prejudicando bastante, porque não adianta você falar que está treinando e você muda completamente a sua rotina de horário de treino e tudo mais, o seu corpo vai sentir. Quando você voltar a treinar, você vai sentir alguma diferença, com certeza, no ritmo, principalmente. O primeiro fator que interfere na logística do seu treinamento é o ritmo. O primeiro fator é o ritmo. Então você vai se perder no ritmo, vai ser difícil. Então assim, se você virar a chavinha a partir de amanhã ou segunda-feira, não sei, você vai se manter, voltar ao seu ritmo, à sua rotina, acordar cedo novamente. Eu tô fazendo 2 atendimentos de personal online e as minhas alunas estão mantendo o mesmo horário de antes, né? E olha que coisa, eu tô aqui dando exemplo, mas eu também caio em algumas situações que eu quero relaxar mais, que eu quero descansar mais, dormir mais. E as alunas deram a ideia, falando, não, a gente quer no mesmo horário que a gente faz, porque a gente já tá com essa rotina aqui em casa mesmo, com todo mundo aqui em casa.
Pô, que interessante, vamos lá, vamos sim. Então a gente manteve a rotina, para mim foi muito bom, me despertou mais, eu estou mais animado, vivendo mais o dia, aproveitando mais, a gente consegue, através das redes, eu estou estudando mais através das redes sociais, para você ter uma ideia, tem tanta coisa interessante nas redes sociais, tem tanta coisa boa que a gente pode se alimentar de informação positiva, de ideias boas também para que a gente possa fazer. Então, assim, é muita coisa interessante, muita coisa interessante. Galera, Hoje vamos tem a lá, pergunta pra facilidade. gente aí. Hoje tem a facilidade de escolher até os conteúdos, né, dentro do YouTube, né? Você não precisa ficar preso a uma coisa só. Então você escolhe o que você quer estudar. Então cuidado disso até para algumas pessoas é não cair naquelas distrações, né? Porque às vezes começa a consumir tanto e daqui a pouco se perde até nisso, né? Então quanto mais focado você consegue ser até nisso, isso ajuda também você a crescer ainda mais, né? Eu falo que é crescer tanto na cognição, mas também na questão física, né? Então, quanto mais você Exa consegue estar atento. exatamente. Tem um processo que é fato, né? Que é a rotina, que você acabou de falar aí, citou alguns nomes, são pessoas preparadíssimas para uma rotina. Agora, a maioria das pessoas, como todos estão agora em isolamento social, a maioria das pessoas, elas acabam não conseguindo ter essa inteligência emocional para lidar com essa rotina. Então eles querem quebrar, fazer alguma coisa diferente. Pô, eu quero correr, mas correr no lugar tá difícil. Eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero pular uma corda, eu quero tudo. E é impressionante como toda crise, ela cria alguns nichos, né? E existem pessoas que acabam se beneficiando muito com isso daí. Cara, eu tava entrando no site da Netshoes, da Decathlon e da Centauro. O que tem de equipamento de ginástica sendo vendido a preços absurdos, cara, é impressionante. Anilha, Querobel, sendo vendido a R$ 12 o quilo, coisa que você, como proprietário de academia, você paga em torno de R$ 7,50, R$ 8 o quilo. Então tem equipamento sendo vendido absurdo, absurdo. Então, assim, são oportunidades e oportunidades, né? Pensando nisso e também de manter a disciplina dos nossos clientes na academia, nós estamos fazendo essa locação de equipamentos, cara. A gente está locando equipamentos para que a pessoa não gaste aquele absurdo que está lá nas redes sociais, mas que tem alguma coisa em casa e que a gente também gere alguma receita. Ou seja, então, são oportunidades. Eu também sou uma pessoa que estou criando um nicho também dentro dessa pandemia. Claro que sou, mas a importância de tudo isso é o cliente continuar mantendo a performance dele, continuar mantendo o físico dele e ocupando a cabeça, que é onde você tem mais propriedade aí. Sim, e também até por uma questão assim, imagina a pessoa, ela compra lá um monte de coisa agora, pô, porque eu vou treinar em casa, daqui a pouco tudo vai ficar parado, cara. Então assim, você tem que pensar, é o que eu falo, você Exatamente. pensar a curto, médio e longo prazo. Então assim, será que eu vou usar isso a longo prazo? Pô, acho que não. Se eu tenho a oportunidade de alugar, pô, eu vou alugar, quando passar tudo isso eu vou devolver, eu vou voltar a treinar lá, não vou precisar ficar com um monte de coisa parado ali. Então eu falo que tudo isso envolve muito também a questão do planejamento, das oportunidades, da criatividade, como a Rose está falando aí, de usar a criatividade. É, Então, a Rose é quanto mais você maravilhosa. sabe consegue ter essas capacidades, desenvolver essas habilidades, eu falo que assim, é você conseguir trabalhar um planejamento e a estratégia, né, cara? Então tudo isso alinhado vai fazer com que as coisas aconteçam, né, cara? Exatamente. A Rose que entrou, a Rose é a nossa cliente lá na academia. É uma pessoa que ela vem buscando uma motivação fora do comum. Fora do comum. E ela, assim, dentro do grupo dos alunos que participam das aulas ao vivo e tudo mais, eu vejo nela também, assim como em vários alunos, mas nela também uma motivação ímpar, uma coisa que a gente fica, puxa vida, tá tudo fechado, ela tá completamente fora da rotina dela de ir até a academia,
Então a gente está se preocupando em levar a academia para dentro da casa das pessoas, dando as melhores orientações e dicas de atividade física. Então, assim, tá aí a Rose, que é um grande exemplo da gente buscar a motivação dentro da gente mesmo. Então eu não tenho anilha, não tenho. Ela amarrou, ela pegou uma barra de um sobrinho dela, uma barra de musculação. Ela amarrou em uma das pontas da barra de musculação, ela amarrou, passou um durex, não sei o que era, que fita era aquela. Um halter, cara. Então, olha que sacada que ela teve. Olha que sacada. A Tassiana tá falando que é testemunha, é verdade, mano. Olha que sacada que ela teve. Ela criou um sobrepeso com aquela barra, ou seja, ela vai aumentar a performance dela, ao invés dela ficar reclamando, eu não tenho um halter, eu não tenho double, eu não tenho um jump. Para com isso. Eu falo Para assim, com isso. todo mundo Agora, tem todos os recursos que precisa dentro de si, né, cara? Verdade. Agora há pouco entrou aqui com a gente o grupo The Box Suzano. É um box de cross-training, de crossfit, que eles têm um trabalho maravilhoso de ginástica lá. Eles confeccionaram muito, eu aprendi muito ginástica com os donos de lá, o Rodrigo e o Luiz. Eles confeccionaram muitos equipamentos com material de fortuna, pneu, equipamentos para ginástica, ou seja, trampolim com pneu, que mais? Um apoio com aqueles carretel de rolo de fio, sabe, grandão, fio elétrico e tal. Então, assim, dá para fazer muita coisa, Douglas, dá para fazer. É fazer igual a Rose aí e ir pra cima mesmo. Sim, na verdade eu falo que assim, a oportunidade ela está em todo lugar. Então, quanto mais você consegue olhar as oportunidades, se você treinar a sua mente para olhar a oportunidade, então assim, é aquilo. Se você olha muito a questão da crise, que nem existem muitas pessoas que elas vão falar só do quê? Pô, você viu o coronavírus, você viu não sei quanto de gente que aconteceu. Ela vai, é uma pessoa que muitas vezes ela é um imã para negatividade. Agora, quando a pessoa consegue treinar para ser um imã para positividade, não quer dizer que ela não vá sentir os efeitos, mas ela vai trabalhar para conseguir trabalhar na causa para realmente conseguir ver o que há de positivo e gerar positividade. Então, o fato da inteligência emocional, ele entra muito nisso também, né? Eu falo que assim, desde você entender o seu perfil comportamental, eu falo que é desde você ter uma abertura de consciência e ampliar a consciência. Quanto mais você amplia a consciência, mais é a sua capacidade de escolha que você vai ter, de entender o que é bom, o que é ruim, como que eu posso melhorar essa situação para que realmente os resultados aconteçam, né? Não, exatamente. Exatamente. A Nilda entrou, a Nilda Hashimoto entrou, como vocês disseram, mantendo os horários. Isso é importante, Rose, isso é muito importante. E a Rose está tirando de letra. O horário dela, ela é fiel, tem dia que ela está fazendo 2 vezes no dia atividade física. Com a academia aberta, eu sei que ela tinha o horáriozinho dela lá todos os dias. Mas tinha horário que eu não havia, ou seja, hoje, pelo que eu tô vendo, ela praticamente está fazendo mais atividade do que com a academia aberta. Então, assim, as pessoas acabam se acomodando, cara, com alguma coisa que eu tinha, que eu pagava. Gente, vira a chavinha. Isso é para todo mundo. Para de achar que não dá, que eu não quero. Para com isso. Tem que virar a chavinha, tem que fazer o negócio acontecer. Entendeu? Então, assim, Denise, tamo junto. Então, se não fizer acontecer, você vai ficar parado, você vai ser mais um sofredor. Em épocas de crise, Douglas, existem 2 tipos de pessoa. A que chora e a que vende o lenço. Exato. Aí você que está ouvindo a gente aqui agora, você escolhe quem você quer ser. Sim. Na verdade, assim, né? O que você faz com o limão, né? Você espreme o limão, faz uma limonada, ou simplesmente você olha e fala, pô, tenho 2 limões na mão, tenho 2, 3 limões. Então, é assim, é a forma como você enxerga as coisas. Eu falo que ou você vai por bem ou você vai pela dor. Então, Exatamente. o que eu falo é assim, se você puder ir pelo amor, se você puder ir pelo bem, vai pelo bem. Então, assim, não espera, tipo, ganhar peso de novo nesse período para voltar para academia. Não espera ver alguma coisa acontecer. Então, tipo, trabalha para que as coisas já aconteçam, né, cara?
Então, assim, quanto mais você consegue trabalhar e ter essa disciplina, por mais que o momento seja desafiador, mas a disciplina, ela é essencial para esses momentos, né, cara, dentro da inteligência emocional. Então, assim, a resiliência, a gente sabe que a situação para muitos não é fácil, mas, cara, talvez poderia estar pior. Talvez você não poderia nem estar vivo para estar vivendo essa situação. Então, assim, se você está vivo, se você está levantando cedo, cara, é disciplina. Vamos lá, o que mais que eu posso fazer de diferente hoje? De que forma que eu posso contribuir? Uma das coisas que eu trabalho muito é assim, chegar no final do seu dia e olhar pelo que você é grato no seu dia, cara. Olhar 5 coisas que você fez no seu dia, fica aí até a dica para a galera que está assistindo. Chega no final do dia e olha 5 coisas pelas quais você é grato. Então você vai ver o tanto de coisa que às vezes passam despercebidas no dia e às vezes até por ter mais tempo hoje você fala, tá, mas eu não fiz nada hoje. Às vezes são simples coisas que fazem total diferença, cara. Então, pô, consegui fazer um treino, tive com a minha família, fiquei em casa, fui mais produtivo, tem um monte de coisas, cara. Então quando você vai ver, você fala, pô, sou grato por um monte de coisa. Então, e é aquilo, né? Um outro exercício que eu costumo fazer é você listar 3 coisas que você vai fazer no outro dia, cara. Independente do que aconteça, vai lá e lista. Fala, cara, eu vou fazer essas 3 coisas. Isso ajuda muito na produtividade, cara. Porque daí a pessoa ela sabe que ela criou um compromisso com ela mesma. Exatamente. Exatamente. Então, assim, esse é o momento de você escolher se você vai ser a pessoa que chora ou a pessoa que vende lenço. Então, assim, na relação à atividade física, tenha sempre uma orientação de um profissional. Infelizmente, tem pessoas, infelizmente não, eu posso afirmar que 99% que ainda tem gente vendendo os treinamentos online também, tudo. Então isso é bom, traz uma minúcia de atendimento maior. Mas 99% das pessoas estão com treinamento de graça, gratuito. E não está aproveitando disso, porque eu não estou na academia, em casa eu não gosto de fazer. Então a tendência é você estar do lado de fora da Arca de Noé, porque você quer. Porque se você tem um agente motivacional, um motivador, um multiplicador de ideias, essa pessoa é o Noé da sua vida. Ele é o dono da arca. Vai para cima. Anda junto com ele. Então, assim, é impressionante como ainda tem pessoas fechadas no mundo que acha que não, que o mundo é o que era antes da pandemia. Não é mais. Não é Cara, mais o mesmo mundo que você viveu antes. eu vou mais longe ainda. E não vai voltar a ser o que era. Vai ser um mundo já totalmente mudado. Então, assim, a tecnologia eu acho que vai vir mais forte. Essa questão de videoaulas, novas alternativas. Então, assim, vai ser adaptabilidade também, né, cara? Vai ser você se adaptar. Então, é o que eu falo. Nesse período eu estou sendo muito produtivo. Então, alguns cursos que eu já estava pensando que eram presenciais, eles já estão virando online também. Então, você tem que se adaptar, cara. Então, se você não se adapta, se você não cria, não vai acontecer, cara. Exatamente, exatamente. Obviamente que nós temos, falando de atividade física, o Douglas. Ver se o Douglas está me ouvindo aí. Opa, opa! Opa, acho que tinha caído minha Voltou. conexão aqui, aí depois. Mas estamos de volta aí. Show, Bom, cara. como a gente estava falando, vamos lembrar a galera que está com a gente aí, ó. Quem quiser fazer perguntas, a galera que está entrando. Pô, Carla Parisi, quanto tempo! Que legal, que massa, muito legal. A galera tá entrando novamente aí. Pessoal, essa é uma live com um coach esportivo, Douglas Siqueira, um cara aí super treinado e estudioso sobre a inteligência emocional voltada para atletas iniciantes, atletas de alto rendimento e tudo mais, atletas veteranos. E eu, professor de educação física, atleta há 28 anos de atletismo, também praticante de jiu-jitsu há um bom tempo já. Proprietário da Movimento, Academia de Resultados em César de Souza. Então, o que a gente está
pensando nesse bate-papo nosso aqui, responder a pergunta de vocês, responder as dúvidas de vocês sobre atividade física nesse momento de pandemia, sobre inteligência emocional, para eu começar uma atividade ou tudo mais. Uma boa leitura que eu também recomendo, viu, Douglas, sobre você dar um start na sua vida, é o livro Não Seja Vazio, do nosso querido professor Ronaldo Pazini. Ronaldo Pazini. Onde eu me formei, cara. Então, o Ronaldo Pazini é camarada nosso, ele vai, assim que voltar às atividades na academia, ele vai dar uma palestra pra gente sobre como você dar um start na sua vida, para você iniciar uma atividade física, para você ter a cabeça voltada para esse foco. Como fazer dieta não, né? O que você tem que pensar na hora de começar a iniciar uma dieta e tudo mais. Bom, como eu estava falando sobre ter uma orientação de sermos professores motivadores, agentes motivadores, multiplicadores de ideias, nós também temos que cuidar de alguns grupos, né? Eu atendo vários grupos na academia. Semana que vem, essa semana agora que é a semana que estamos, né? Encerrando hoje, nós cuidamos de atividade para o setor Kids, ou seja, fizemos algumas atividades recreativas que envolvessem algumas manobras e que fossem de multiarticulares para que as crianças que são nossos alunos e também não alunos fizessem as atividades com seus pais em casa. Então a gente pensou no Kids, pensou nos alunos na sua maioria e semana que vem estaremos entrando com um trabalho nas nossas mais de 200 reabilitações que nós temos na academia, ou seja, orientar pessoa a pessoa que faz a reabilitação com a gente. Só de joelho nós cuidamos mais de 113 joelhos na academia. Como que essas pessoas vão fazer uma atividade para continuar o fortalecimento deles? Quadril, nós temos mais de 7 quadris lá. Então, assim, como que a gente vai cuidar, né, desse grupo que eles não têm esse entendimento de como fazer o fortalecimento? Então, é difícil para todos nesse momento. Sibeli, abração, tamo junto. Feliz aniversário pro Fabinho. Então, toda essa dúvida, galera, vai jogando pra gente. O que eu faço em casa? Como é que eu busco motivação para treinar? O que eu posso fazer com dica de exercício? Eu não sou atleta de alto rendimento, como é que eu posso treinar em casa e tudo mais? Aproveita esse momento agora, esse bate-papo meu com o Douglas, para vocês perguntarem também. Exatamente. E na verdade, assim, tudo isso envolve muito trabalhar a mente, né? Porque é a mente e o físico, né? Porque muitas vezes as pessoas vão falar, e agora? Pô, eu vou ficar parado, então. E muitas vezes as pessoas acabam parando com tudo também, né? Então eu vi as pessoas muito assustadas no começo também, então, tipo, algo novo que ninguém nunca passou. Então, tudo isso, se você acaba não trabalhando a inteligência emocional, muitas vezes as pessoas, elas abrem mão de algumas coisas, então assim, pô, vou largar minha reabilitação, vou fazer só o básico. E na verdade você tem todo um aparato que se você parar, pensar, se você ampliar a consciência, você consegue ver que você consegue muitas vezes trabalhar algumas coisas e é igual você falou. Pô, não é simplesmente porque fechou tudo eu não vou ter um suporte da academia. Então muitas vezes as pessoas elas têm aonde ir buscar essas informações e muitas vezes elas acabam não fazendo, porque elas acabam incluindo e ficando dentro do problema, né, cara? Exatamente, exatamente. Reclamar é mais fácil do que você trazer solução, né? Muitas pessoas quando vêm pra mim e falam, eu não consigo isso, não consigo aquilo, eu faço isso, faço aquilo. A primeira pergunta que eu faço é, e qual é a sua solução? A pessoa não sabe, então quer dizer, ela focou no problema, o problema dela vai ser sempre maior e é fato, Douglas. Se eu devo 10 reais, você deve 10 mil reais, o meu problema vai ser sempre maior que o seu. Por quê? Porque eu estou focando no problema. Então, se eu focar na solução, eu ando para frente, eu viro um tubarão. O tubarão só nada para frente. Ele dá aquele impulsozinho para trás só para pegar, ele dá aquela rezinha só para pegar impulso. Ou seja, a meta do tubarão é sempre nadar para frente. Então, seja tubarão. Se você não for tubarão, esquece. A correnteza que vai levar você. Não é você que vai nadar contra ou a favor dela. Ela vai levar você para onde ela quiser.
Então, assim, as pessoas têm a faca e o queijo na mão. Agora, ficar lamentando é muito mais. E outra coisa que eu não gosto também, cara, autopiedade. Pelo amor de Deus, eu não tenho autopiedade nem com um deficiente físico ou intelectual, porque eles sabem, tem uma limitação? Tem, mas eles sabem desenvolver alguma habilidade dentro do mundo deles, associado à limitação deles, que vai fazer eles sobressaírem. Pronto, acabou. Sim. Então, assim, o vitimismo ele é muito comum hoje, né? E o vitimismo, o que que acontece? Por que que as pessoas acabam criando a mania de vitimismo? Então, assim, antes de eu ter todo esse conhecimento, de trabalhar tudo isso, até mesmo quando eu ia competir, eu já ficava pensando daquela forma, né? Tipo, e se eu perder, o que que eu vou falar? Qual que é a desculpa que eu vou dar para as pessoas, né? Porque é muito mais fácil você tomar um tapinha nas costas, e aquele tapinha nas costas, ele acaba gerando para sua consciência aquela questão de falar, pô, você teve a atenção das pessoas. As pessoas estão com você. E na verdade não é isso, cara. Na verdade você tem que arregaçar as mangas e depois que eu fui descobrir, eu falei, cara, você tem que deixar de pensar na desculpa que você vai dar e pensar em realmente qual é o melhor que você pode fazer naquele momento. E aí isso sim é o que vai fazer você desbloquear todo o potencial que você tem, independente da situação que acontecer, se você ficou em último, se você ficou em primeiro. Mas a questão é, você deu o seu melhor naquele momento, você fez tudo que estava nas suas competências de serem feitas. Então quando eu descobri isso, quando eu desbloqueei isso, foi algo assim que, pum, falei, cara, que show. Porque aquilo tirou um peso muito grande. Que eu ia fazer as coisas e ficava pensando, pô, mas e se der errado? E se não for legal? E se não for bom? E se eu não for bom o suficiente? E se eu chegar lá e perder? O que que vão pensar de mim? Cara, quando você tira todo esse peso que parece que está nas costas, você descobre que você tem um mundo de coisas que você pode fazer. Exatamente. O Samitiba, que era um psicólogo familiar, psicólogo voltado só para a psicologia da família, ele dizia muito também, assim como tem outro coach, eu não sei o nome dele agora, aquele barbudão, não sei o nome dele, um barbudão forte. Cortella? O Cortella, ele também fala isso muito bem. Faça o seu melhor enquanto você não puder fazer melhor ainda. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aí eu pergunto para as pessoas que estão assistindo a gente, para as pessoas que vão ver depois dessa live: você está fazendo o seu melhor enquanto você não puder fazer melhor ainda? Vou explicar uma situação que aconteceu com meu filho. Nós saímos da base agora em março. Então estamos entrando num período que vai diminuir a capacidade aeróbia e nós vamos trabalhar um pouquinho mais de potência aeróbia, ou seja, tiros curtos, tiros de volume também, para a gente não perder muito da rodagem. Então, olha aí de novo. Então, assim, o que acontece nesse período? Ele se adaptou tanto às rodagens, ele rodava 8, 7, hoje ele roda 16, 18, 20 quilômetros em um dia. Ele bate 80 quilômetros por semana. Então, assim, isso é muito. 16 anos ele tem. Só que já teve duas situações e hoje foi uma. O que nós estamos fazendo? Cumprindo todas as regras de segurança e tudo mais, tanto de saída quanto de chegada de casa. Eu estou levando ele em lugares assim totalmente remotos, lugares onde a pessoa, lá pro meio daquelas estradas de Cocoera, onde ninguém passa praticamente, para que ele faça o treino dele lá. E hoje foi um treino de fartlek, um treino de forte fraco, ou seja, ele correu um minuto, ele correu 1 quilômetro para 4 minutos e 20, e o outro quilômetro ele tinha que correr para 3 e 20. Que é um fraco e forte durante 8 quilômetros e meio. Ele cumpriu 8 quilômetros e meio. Então, assim, chegou um momento que ele parou de vez e quis meio que cair no chão. Falou, não vai, isso não é agora para acontecer isso. Ele voltou no período, na fase recuperativa. Quando foi na fase forte, ele fez o melhor tempo de 1 quilômetro dele, depois daquela simulação de. Então eu falei para ele, o que está acontecendo com você? Assim como aconteceu em uma corrida da Oscar Calçados. Ele correu, só que estava muito quente, então ele veio e falou, eu estou sentindo meu dedinho. Eu falei, corre, termina, não quero saber do dedinho, corre, termina. Cara, ele terminou forte, ele fez o último quilômetro dele no mesmo tempo que ele fez o primeiro. Cadê a dor no dedinho? Então, quer dizer,
a pessoa, ela vai, dentro da cabeça dela, ela vai convencendo ela de que ela não vai conseguir. E quando ela consegue convencer a mente dela de que realmente ela não consegue, ela vai para o segundo passo, convencer externamente para que as pessoas vejam que realmente ela não consegue. E aí vem dores que você não está sentindo, mas você acredita tanto naquela dor que você acaba parando, você acaba sentindo. Vem estresse que você tem tudo para não sentir. E você convence tanto você, e você entra naquele estresse, você fala, não quero mais treinar dentro de casa, não quero mais fazer, enjoei. Então, quer dizer, existem esses dois processos, né? O primeiro que você convence você, e o segundo que você necessita convencer o meio externo. Então, se você entrar, quando você chega no convencimento do meio externo, aí lascou de vez, cara. Aí você dificilmente volta. A não ser que você tenha uma inteligência emocional muito grande, cara. Então, assim, a gente está trabalhando muito isso, período pós-base, onde você trabalha a inteligência emocional numa performance altíssima. Altíssima, porque depois qual que é a ideia? Vem o polimento, onde as estratégias de treinamento são muito mais fortes e o nível de estresse é muito mais elevado. Então, como é que vai estar a cabeça dele se eu não preparar a inteligência emocional dele antes disso? É complicado. São processos que, dentro da fisiologia esportiva, que é complicado. Faz a gente fazer uma troca. Trocar alguns hormônios bons por hormônios que vão provocar sensações ruins para aquele momento. Sim, exatamente. Mas é bem isso mesmo. E isso envolve muito corpo, mente e assim, o quanto você consegue trabalhar a sua capacidade de resiliência, de disciplina para você passar por tudo isso, né? Então o treinamento mental ele se faz muito importante ao longo desse momento, né? Ele é o tempo todo, não tem jeito, ele é o tempo todo. Então assim, ele está lendo o livro do Joaquim Cruz. O livro do Joaquim Cruz é um tratado, é super grosso da história do Joaquim Cruz. E foi um grande atleta no nosso país, né? Um super atleta no nosso país. Então, uma coisa é ele pegar essas lições e trazer para ele. Lá no livro do Joaquim Cruz, são lições, experiências de vida. Né? Lá não fala daquele momento que ele parou para até acabou vomitando num treino, coisa parecida. Lá não fala isso. Então, ele vai ter que viver alguma situação dessa ou próxima dessa para ele entender o porquê que o cara foi um grande campeão, porquê o cara foi um grande vencedor e tal. Então isso é legal. Olha aí, diretamente da China, Betinho. É o Betinho que tá na China? Eu acho que não, hein? Não é não? Não é o Betinho? Acho que não. Mas o Betinho, não, eu tive não. falando com ele esses dias também, com ele, com o Negão. Até tem que marcar. Ah, não, esse daqui é brancão. É brancão. Mas show. Anderson, agradeço muito, cara. Eu vou ter que ir indo nessa também. Vou ter que buscar minha esposa lá nessa correria da Páscoa. Aí ela faz uns doces também. Mas, cara, foi um prazerzão mesmo ter conversado com você. Espero que a gente possa ter contribuído bastante. E eu espero que a gente possa fazer mais disso, cara. Que eu acho que é muito rico mesmo tudo isso que a gente está trazendo pra galera aí, cara. Muito legal. O Douglas, eu que agradeço, foi uma honra, cara. Você é um cara que acompanha seu trabalho aí de longe, através das suas redes sociais. Você é um cara que... Você é um verdadeiro guerreiro. Você é um verdadeiro guerreiro. Desde o primeiro momento que você se apresentou para mim, você é um cara que eu percebo que você é o Noé. É o Noé, cara. Porque você acredita muito no seu potencial e acredita muito no que você pode agregar na vida das pessoas e vai atrás disso. Por mais que muitas pessoas nem liguem para você, pessoas que você ligou para elas e elas nem ligam para você. Mas você é o verdadeiro Noé dessa arca aí, cara. E andar com pessoas assim é de muita valia. Então, parabéns pelo seu trabalho. Conte comigo sempre. A galera que está aí, quiser deixar recado pra gente, estamos aí, o Douglas que é super expert em inteligência emocional aí, principalmente voltado para atletas. O que vocês quiserem saber sobre atividade física comigo também pode perguntar. Sou preparador físico, sou atleta, dou aula, já dei aula em escola também, olha que experiência boa que eu já tive na minha vida. E dia 27 eu estarei em outra live, uma live que foram convidados alguns grandes ex-atletas e profissionais de grandes áreas da atividade física
no Brasil. Fui convidado pelo professor Anderson do Prado, Pinduca, a participar de uma dessas lives, onde eu estarei explicando sobre as aulas de ginástica, as aulas mais voltadas para as aulas de dança, a importância, os efeitos e tudo mais, aulas de ginástica dentro de academia. Douglas, muito obrigado. Só para a gente fechar, acho que a Rose pediu a indicação de leitura. Deixa eu ver se eu acho um livro aqui muito rápido. Aqui. Eu já falei um, que é o Não Seja Vazio, Não Seja Vazio, o livro. Esse é muito bom, o Ronaldo Pazini é parceirão. Tem o que eu fui com o autor também, que é Os Segredos da Alta Performance, um livro muito bom também, cara. Ele tá por aqui, mas eu não tô vendo ele, cara. Ele deve estar por aqui. Mas aí depois eu te mando aí também. Mas, legal. Depois eu vou estar fazendo aí, ou eu faço um vídeo aí também. Mas vamos marcar mais aí também pra gente estar batendo um papo, estar conversando. Tem muitos livros muito bons, excelentes aí que a gente pode estar indicando também para esse período, são fundamentais, né? Tem muitos livros online hoje também, né? Legal, isso daí, Douglas. Conta com a gente sempre. Um grande abraço. Obrigado a galera que participou com a gente aí. Um grande abração. Tivemos até atleta olímpico aqui com a gente. Obrigado, Douglas. Fica com Deus e até a próxima. Obrigadão. Um abraço para você também. Até logo. Até mais.